Olá, eu sou a Lua Serena, tenho 36 anos e pratico bruxaria há 20 anos. Oi, eu sou a Aline Pandora, tenho 23 anos e pratico bruxaria há 11 anos. Oi, eu sou a Aileen, tenho 19 anos e pratico bruxaria há 2 anos. Bom, gente, a ideia de fazer esse vídeo foi uma ideia que surgiu enquanto a gente tomava um café aqui em casa, sobre a gente falar das várias gerações de praticantes de bruxaria. Obviamente, eu não sou a primeiríssima geração, mas dentro de um contexto internetico, por assim dizer, eu posso dizer que sou da primeira geração. Então, a ideia é a gente falar sobre vários assuntos que estavam em voga ou que estão em voga hoje e o quanto que a bruxaria mudou de uns tempos pra cá, ou se ela não mudou. Bom, gente, sobre desafios, acho que o maior desafio, eu acho que para todas as gerações, foi encontrar outros pagãos. Mas a gente vai falar sobre isso num tópico próprio. Acredito que um dos desafios mais difíceis para a minha geração, então a internet começou, 97, 98, foi a geração em que, foi o momento em que a gente começou a conhecer outros pagãos. Acho que os maiores desafios eram a gente entender mesmo o que era realmente bruxaria, quais os limites das práticas, e acredito que até não mudou tanto, né, se a gente for pensar. Só que assim, era muito difícil a gente encontrar fontes, era muito difícil a gente encontrar outros praticantes de bruxaria, até porque os próprios mecanismos de busca disso na internet eram escassos, não existia rede social, existia internet. Existiam sites, alguns sites, E-mails. e existiam as listas de e-mails, que assim, foi o grande nicho de encontro de outros pagãos, foram as listas de discussão da época do e-groups, depois Yahoo grupos, tinha também o ICQ, tinha o Mirk, tinha o Mirk, então assim, acho que o maior desafio mesmo era você encontrar outras pessoas para praticar junto com você e entender realmente os limites da bruxaria, o que realmente era bruxaria, o que era esoterismo, porque era uma época em que era tudo muito misturado, né? Então era muito, tinha muitas misturas ainda, então não tinha assim, a ideia que a gente tem hoje da bruxaria era bem diferente de quando a gente começou. Qual era o ano, mais ou menos? O ano? Então, 97, 98, 90, né? década de 90, começo dos anos 2000. Então, assim, muitos debates que se tornaram grandes debates da bruxaria, como bruxaria tradicional, bruxaria wicca, moderna e tarará, não eram assuntos tão fortes naquela época, porque na verdade todo mundo estava se encontrando. Então a gente não tinha muitos conceitos estabelecidos. Bom, os meus desafios, eles foram um pouquinho mais a menos, foram na época, já na década de 2000, eu conheci, não me lembro, mas foi em 2000, assim, né, na década de 2000. Os meus desafios, eles, foi o desafio de encontrar informações, né, informações concisas, informações que eram verdadeiras, encontrar outros pagãos também. Não sei se também casou com o fato de eu ser uma criança na época, né? Eu tinha apenas 12 anos de idade, mas depois quando a gente vai crescendo, eu fui crescendo e tal, e esses desafios eles permaneceram. Então, na época que eu entrei,
a bruxaria, ela já era um pouco mais conhecida, mas ela não era conhecida como bruxaria, né? Esse termo, na época, ele era muito pesado, né? E ainda tinha aquele tabu de coisa ruim, de coisa nefasta. Então, ele não era muito em voga. Era uma coisa mais Wicca, né? Wicca, uma coisa mais rosa. Mas quando a gente falava de Wicca, todo mundo já estranhava também e tal. E teve uma época que teve um comentário que tinha o Wicca com um C só e o Wicca com 2 Cs, e que eram coisas diferentes. Então, assim, foi essa transição realmente. Eu fui indo e daqui a pouco a bruxaria explodiu como a Wicca, né? Foi essa tradição da bruxaria, a Wicca, que deu início, na minha época, a realmente o interesse das pessoas, despertou o interesse das pessoas, mais, né? ampliou e abriu totalmente. Então, quando a Wicca veio, começou a ficar conhecida, ela abarcou outros tipos de espiritualidade. Então a gente foi começando a ter um pouquinho mais de informação. E você também já é da época das redes sociais, né? Já, Orkut. Orkut, né? Eu tive a internet na minha vida, acho que 99 eu tive a internet na minha vida. Só que em 99 eu ainda não conhecia, né? Era muito criança. Era muito criança. Daí eu era da época dos meus pais me deixarem acessar a internet só no fim de semana. Então eu pesquisava muito pouco. Na minha época, eu não conseguia, eu não tinha acesso a grandes informações. Até pela idade. Até pela idade. E eu não conseguia encontrar fontes nem na internet, nem em nenhum outro lugar, até por não saber procurar. Eu comecei com o Orkut, na verdade eu já tinha o ICQ, mas eu não tinha... É que também já tava em queda, o ICQ logo pro MSN e tal. No MSN foi um bom realmente pra minha prática, porque eu conheci até a Lua pelo MSN, então foi realmente muito bom o MSN pra minha prática. Mas o Orkut, quando surgiu o Orkut, nossa, era aquela coisa, uau, né, o Orkut, etc. E daí eu entrei em muitas comunidades pagãs, e lá tinha muitas discussões muito bacanas que eu acho que o povo devia resgatar e tal, muito legal, e a gente aprendia muito nisso. Daí foi aí que eu comecei o trabalho público, então, só que o desafio maior realmente foi eu conseguir ser inserida nesse meio, né, porque eu peguei realmente essa transição de Era muito agressivo. não existir, né, não existir nem nada, e daqui a pouco existir muitas coisas. Mas essa época também foi uma época de desafio intelectual também, porque existia muitos equívocos justamente por vir do nada. Veio do nada e apareceu do nada, então tinha muitos equívocos, muitas brigas, muitas coisas de... Isso sempre. Isso existe até hoje. Muitas brigas e aquela coisa de escuridão. Então, depois teve a época do rosa. Então, esses foi realmente os maiores desafios. Ao contrário das moças, comecei com 2012, final de 2012, começo de 2013. Pouco tempo, ontem. Ao contrário das meninas, eu peguei uma fase que já tinha muita informação. Então, meu maior desafio foi qual informação eu posso usar. Correta, né? Você tinha redes sociais, tinha site, Facebook, YouTube, amigos. YouTube. Ainda não. Mas na fase de busca, eu tinha o YouTube com vídeo, tinha o Google com os blogs, os sites, o próprio Facebook com comunidades, mas era muita informação. E entra no que a Pam falou na transição da bruxaria e a Wicca. Então eu ficava muito louca, tipo, o que eu vou seguir, o que é, o que não é. O meu maior desafio, eu acho que foi esse, foi encontrar as informações que eu poderia usar, saber o que é o certo e o que é o errado, porque eu tava começando, o que eu ia saber o que eu quero certo e o que eu quero errado? Exatamente. Então, Muito difícil. É muito difícil. Eu também tive esse desafio também, de saber Eu acho que o desafio da informação é um desafio que tem até hoje, né? Então, assim, na minha época não tinha informação, era livro. E então, era não tinha caro. informação, era caro, não tinha informação direito. Hoje eu já tenho os PDFs. Hoje eu tenho PDF. Então, acho que o desafio da informação é muito forte mesmo. E nesse contexto mesmo, se a gente for parar para pensar dos livros, as referências, os autores da época de referência, é interessante a gente pensar também o quanto isso evoluiu, alterou-se ou não.
Na minha época, gente, pra vocês terem uma ideia, não existia livro de bruxaria publicado no Brasil por brasileiros, por exemplo. O Claudinei, ele foi publicar o livro dele em 2002, salvo engano, 2001, 2002. Então, assim, a gente tinha alguns livros que eram muito falados na minha época, que era o livro Bruxaria Tradição Renovada, da Doreen Valiente. A Bruxaria Hoje não tinha publicação no Brasil ainda. Não tinha, não. Nossa. A gente tinha os livros da Márcia Frazão, né? Então, assim, se a gente for pensar dentro dos moldes das publicações de hoje, não existia nenhum livro. Tipo, não tinham manuais de bruxaria como se tem hoje. Mas a gente tinha livros de bruxaria como o da Márcia Frazão, que eu sempre falo, né? Que foi a minha desbravadora, porque foi a primeira fonte de informação em livro de bruxaria. E através dos livros dela, eu ia lá na bibliografia, e aí pegando outros livros que a Bertrand Brasil, que é uma editora lá do Rio de Janeiro, editava. Então, a Márcia Frazão, realmente na minha época de bruxa brasileira, ela era a top na época, né? E existia um outro lado também, como eu disse pra vocês, era tudo muito misturado. Esoterismo, magia, ocultismo, bruxaria, não existia muito era uma mescla de tudo isso. Então, assim, a gente tinha muito os livros do Paulo Coelho. Então, o Brida, Diário de um Mago. Essa época, assim, foi a época em que ele tava muito famoso, né? Ele já era muito famoso. Também muito polêmico, né? As pessoas criticavam muito, tanto o pessoal da academia, da literatura, quanto os próprios praticantes de bruxaria, que diziam, isso não é bruxaria, isso aí é um tipo de ocultismo literário, assim, de ficção. E dentro da literatura ele era criticado por escrever de uma forma simples, sem ter muito rebuscamento para escrever. Mas, criticando-se ou não criticando, o Paulo Coelho hoje é um grande autor aí. Não quero entrar no mérito de qualidade de escrita, nem o intuito do vídeo, mas ele foi muito importante. E então era uma pessoa que as pessoas começaram muito através dos livros dele. Não existiam no Brasil, gente, grandes figuras do paganismo, tá? O que existia com a internet, a gente começou a ter muito isso, algumas pessoas que na época em que eu comecei a acessar a internet e praticar bruxaria, eram pessoas que falavam bastante nas listas de discussão. Então a gente tem pessoas que são nomes, algumas pessoas eu nem sei quem são, né? Mas existia o Roberto de Carvalho, que vocês podem achar alguns vídeos dele que já faleceu. Você tinha a Cláudia Raui, que foi a primeira bruxa que eu conheci, assim, uma coisa do destino mesmo, de ir numa loja, era a loja dela, que é uma das mais antigas praticantes de bruxaria no Brasil. Ela já era uma referência naquela época. Você tinha alguns nomes, como eu disse, então tinha uma pessoa que era um homem que já faleceu também, que chamava-se Nuvem que Passa, que ele trazia muitas mensagens xamânicas, era muito legal. Você tinha o Cláudio Crow Quintino e a Patrícia Fox, que tinha uma loja que se chamava Era Mágica, em São Paulo, que também era uma referência naquela época. E outros nomes de pessoas que até hoje são do meu convívio. Iniciando ali um movimento da Abrauíca, você tinha o Claudinei, você tinha a Mavesper já em Brasília, que estavam iniciando. Se a gente for pensar em publicações também, rodava pela internet um tipo de uma apostila para praticantes de Wicca, que foi a Micaela Engel, né, que vocês já tiveram a oportunidade de vê-la falando com a gente aqui no Espiral, num vídeo que a gente fez para o BBB de algum ano que eu não me lembro. 2011. Que ela é uma das mais antigas também. E também existia a Denise Desante, que foi uma das primeiras bruxas a realmente aparecer na televisão, para as grandes massas, porque a bruxaria até hoje, ela é muito assim, existe a comunidade pagã, que briga pra caramba, né? Mas existe uma comunidade pagã, então existem as pessoas que são muito conhecidas dentro da comunidade pagã e que não são conhecidas fora da comunidade. E existem pessoas que são conhecidas dentro da comunidade e fora da comunidade, como hoje vocês têm um monte aí, não preciso nem citar nomes. A Denise Desante, ela já era essa pessoa. Então ela já aparecia na televisão, ela falava de bruxaria e tal, e a Márcia Frazão, acho que eram as mais famosas assim a aparecer. E tinha uma bruxa também muito famosa, que tá sumida, mas é muito legal, que é a Ana Maria Baiana, que ela fazia comentários no Oscar, na Globo, e ela também era bruxa, vocês encontram alguns vídeos dela na internet aí. E tinha também a Mirella Fal,
que tinha o Anuário da Grande Mãe, ela tinha, onde hoje é o Templo da Deusa, era uma chácara dela, onde tinha as práticas, mas isso tudo era muito conversado assim, pela internet. Mas essas eram as grandes referências que a gente tinha, e muitas pessoas que hoje são consagradas estavam iniciando esse movimento também. Quando eu comecei, eu não tinha nada, absolutamente nada. Nada. Então, quando eu comecei a descobrir, eu comecei pelas revistas, né? Não eram livros, eram revistas. E quem mais bombava em revista, que a gente achava em banca e que era acessível ao bolso e que tinha o intitulado Wicca, era a Ed Van Phil, né? A Ed, ela foi a minha primeira referência na Wicca. E a gente consegue, sim, aprender muitas coisas com a revista dela, né? A gente não pode negar. Mas ela foi a primeira que surgiu. Depois, né, eu já tinha, foi o que a Lua falou, já tinha outras pessoas, mas eu não conhecia. Então a Ed foi pra mim, ela abriu as portas, né, as obras dela. E eram obras muito famosas por serem obras muito simples de se entender. Ela aborda, né, que até hoje é publicado, ela aborda a Wicca de uma forma muito simples, de uma forma lúdica também, né? Lúdica, é muito, você aprende muito facilmente, né, com as revistas dela. E ficou muito famoso, ela naquela época estava explodindo, né, tava o boom, porque também ela colocava muitas práticas simples para todos, né? Pra quem tá começando. Exato. E as pessoas sempre procuravam muito, né? Na minha época, não sei se tinha, acho que na época da Lua era mais uma época de descobertas, assim mesmo, de o que fazer, como fazer e o que é. Na minha época, como as pessoas já tinham algum conhecimento pequeno, mas tinham, as pessoas queriam elas queriam fazer. Então, elas sempre procuravam obras que tinham práticas, manual, práticas, feitiços, poções. Então isso era uma coisa muito assim. Daí logo depois surgiu o Harry Potter. Daí o Harry Potter, gente, ele teve grande influência. Ele teve grande influência naquela época na bruxaria. E é até citado em alguns livros. Ele é citado, porque tem aquela polêmica de o que é verdadeiro e o que não é. Então as pessoas realmente querem fazer e acontecer. E até vou falar que tem um livro americano, que é em inglês, não tem tradução pro Brasil, que faz realmente uma ligação entre a bruxaria dos livros e a bruxaria de verdade, né? E ensina a fazer as poções e tal, e é bem interessante, né? Bem lúdico também. Mas então teve esse boom de práticas. Então as pessoas procuravam as obras que tinham as práticas. E estava muito em voga os elementais, então era aquela coisa mais simples, a magia para todos, né? Daí depois começou a surgir as revistinhas do João Bidu, que já são antigas, mas o João Bidu, ele pegou um pouquinho da Ed e começou a colocar aquela coisa mais de bruxaria mesmo, não só aquela roupagem esotérica, mas a roupagem da Wicca dentro das revistinhas dele. Então realmente todo mundo que falava em Wicca conhecia o João Bidu e a Ed também. E depois foi vindo, quem mais que veio na minha época foi o Claudinei também, que ele estava numa época muito boa, tinha muitos livros dele já publicados, né? Livros conhecidos, o Wicca para Todos, né? Um livro para mim dele que foi bem marcante foi o Wicca para Bruxos Solitários, que é um livro, foi um livro bem marcante pra mim realmente, porque era um livro bem básico, mas na época pra mim foi um livro profundo. Fundamental, né? Foi fundamental, porque ensinou muitas coisas que eu não entendia, né? E naquela época, só voltando um pouquinho nos desafios, naquela época era muito dificultoso a gente encontrar informações esmiuçadas e organizadas pra gente conseguir entender. Então, eu vou ser bem sincera pra vocês, como naquela época não tinha essas informações bem organizadas pra gente conseguir entender, eu fui conseguir entender a roda do ano de verdade quando eu entrei no Semente Ancestral. E eu também peguei a época do Paulo Coelho, ele já não estava tão explodido, né? Mas eu tenho obras dele também, e essas obras também me ajudaram, que era uma bruxaria mais simples, ele fazia uma coisa mais espiritualista, ele não abria falando, bruxaria. Engraçado que quando a Pan fala do Paulo Coelho, na minha geração, na minha fase de pesquisa, ele já é abafado, ele não é citado. É porque hoje também existe uma polêmica muito grande
em torno do nome dele, das práticas dele, que não cabem aqui ressaltar. Mas na época que eu li o Paulo Coelho, ele foi muito bom pra mim, porque naquela época, como a gente não tinha muita prática e a gente, até por dificuldade de encontrar outras pessoas e informações concisas e informações coesas, ele falava da bruxaria simples, da bruxaria do dia a dia, da bruxaria que a pessoa pratica falando no telefone. Então daí veio as pessoas, né? Depois que veio a rede social e tal, vieram as pessoas. Pra mim, as pessoas que foram influentes foram da internet, né? Conhecidas. Foi o Claudinei, foi a Mavesper, né? Que a gente encontra. Na época já tinha muitos textos dela escritos pela internet. Eu achei também algumas discussões de e-mails e tal, e eu nem lembro se a Lua tava, mas com certeza ela devia estar. Mas achei algumas coisas, só que tinha dificuldade também de saber o que era certo. Na época tinha muitos blogs cheios de borboletas, né? Sim, gente. A setinha do mouse, você passa sai brilhinho. Então, eu consegui, na verdade mesmo, sinceramente, eu fiquei muito tempo com a Ed, muito tempo em livros. Depois que eu conheci a Lua, que eu fui aprendendo a pesquisar, né? Porque a gente realmente não tinha muita informação, não tinha quem orientasse vocês, não tinha quem orientasse, né? Era tudo muito velado antigamente. E daí, depois que eu fui aprendendo a pesquisar, então esses nomes foram influentes pra mim, essas obras que foram muito influentes, Já assim. na minha fase, na minha geração, quando eu abria o Sir Google para pesquisar, vinham muito também a Ed, muitos livros dela, Claudinei é muito citado na internet, Scott Cunningham, Gardner, Doreen Valiente. Então essas são as fontes de livro que a gente tem mais citados quando eu fui pesquisar. Mas eu já não caí tanto por ser tão atual, século XXI, não faz tanto tempo assim. Eu caí mais pro lado dos vídeos. Então, quando eu comecei, as minhas fontes de referência eram os vídeos da TCS, eram os vídeos da Caverna da Bruxa. E eu ficava vendo, tentando entender quando tinha alguma referência de livro. Eu ia lá, olhava, baixava o PDFzinho e tudo mais. Mas foi muito pouco tempo, porque logo depois, assim, eu conheci a Maíra, né? E logo eu conheci o Espiral das Bacantes, então eu já parti pro Espiral. Então essas foram as minhas referências, foram mais os vídeos. Daí já conheceu as espirosas no abacate pessoalmente? Daí já virou um abacateiro, espiralante. Mas os vídeos ajudaram bastante. Hoje os vídeos ajudam bastante. Porque Até porque você pode colocar o vídeo, vai fazendo as coisas, vai ouvindo. Até para as práticas, os vídeos que falam de práticas, aquilo que a Pam falou, na geração dela, procurava-se livros que tivessem as práticas. Só que muitas práticas descritas nos livros eram difíceis, né? Eram mesmo. Eu lembro que um dos debates da gente era quando falava assim, trace o círculo. Você falou, que círculo? É pra traçar assim, né? Que é isso, traçar o círculo? Ande em Deosil. Que é isso de Deosil? Porque, pensa, na minha época não tinha Google, né? Era o KD, ou Alta Vista, né? Então, assim, Deosil, o que era em Deosil? Né? Então, acho que os vídeos ajudam muito nisso. Ajudam bastante, até visualmente, pra gente não ficar... O que vai fazer? Oi? Assim, Como assim? Tô perdida. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Não ficar fantasiando e fazer. Ajuda bastante. Então, pra mim, acho que os vídeos foram essenciais. Muito bom.